ouvir agora sim. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Diana Bolsanova e é um gosto para mim estar mais uma vez aqui neste 17º encontro de segurança. E sendo claro está um evento de segurança e como é de resto também boa prática, importa perceber e saber quais são também as saídas de emergência caso aconteça alguma coisa, esperemos que não, mas será naturalmente a mesma porta por onde entraram e depois seguindo as indicações. Recordo que caso haja algum incidente, por favor, também cuidem da pessoa que está ao vosso lado direito. E agora sim, em segurança, sejam muito bem-vindos ao 10º Encontro de Segurança da Redes, a todos os que estão aqui presentes, colaboradores, parceiros de negócio, representantes das entidades oficiais, mas também a quem nos assiste nesta altura de casa ou a partir do trabalho via streaming. Para a E-Redes, a segurança é, claro está, uma prioridade e um valor essencial e, por isso, tem este objetivo dos 0 acidentes graves e mortais. Para atingir este objetivo é importante sempre o envolvimento de todos, claro está, dos colaboradores internos da E-Redes, mas também dos parceiros. Procuramos desta forma que haja uma aproximação daqueles que assumem naturalmente a responsabilidade nesta matéria, promovendo também muitas vezes a discussão em torno das melhores práticas e também premiando precisamente essas ações de melhoria, promovendo com isso a inovação e a adoção das boas práticas. Penso que alguns poderão saber, este evento era para ter acontecido há 15 dias, mas naturalmente teve que ser adiado devido ao fenómeno extremo que infelizmente atingiu também a zona centro do país onde nos encontramos. Para já deixo-vos um pequeno vídeo e já voltamos à conversa. As imagens são, de facto, impactantes, e era precisamente isso que vos ia pedir, porque, de facto, foram muitas as pessoas que, durante este período muito difícil, tiveram que trabalhar com o seu esforço desde as equipas de comunicação, no terreno, por isso pedia-vos um grande aplauso, por favor, a todos. Ora, para darmos, então, início à sessão, peço-vos um aplauso e gostaria de convidar aqui a Paulo Ferrari Careto, o Presidente do Conselho de Administração da E-Redes. Boa tarde a todos, muito bem-vindos. Em primeiro lugar, agradecer a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, agradecer a presença dos Srs. Representantes das Forças de Segurança e da Proteção Civil, agradecer também a presença dos nossos parceiros de negócio, das empresas que trabalham connosco diariamente na nossa rede e uma saudação especial a todos os colegas que estão aqui connosco. Este encontro de segurança, como sabem, é algo que nós fazemos periodicamente para uma matéria que é importantíssima para nós, que é a segurança. Como viram neste vídeo, tivemos todos um desafio muito significativo durante todo o mês de fevereiro, em que trabalhámos ininterruptamente, sem fins de semana, sem tempo de descanso, muitos a começar muito cedo e a acabar muito tarde, com uma entrega extraordinária de todos, uma mobilização sem precedentes de muita gente no terreno e com um esforço muito grande de toda a nossa organização e de todos os nossos parceiros, muitos deles aqui presentes. Portanto, eu gostaria de começar aqui estas minhas palavras, passados os agradecimentos pela presença, para, mais uma vez, agradecer a forma generosa e empenhada como todos contribuíram para que tivéssemos feito uma recuperação
em condições muito difíceis, num espaço de tempo mínimo face ainda que sem serem condições definitivas, mas que repusemos para que os nossos concidadãos pudessem ter eletricidade no mais curto espaço de tempo. Portanto, o nosso muito obrigado a todos os que estiveram empenhados nessa recuperação. E também o nosso muito obrigado a todos os autarcas que estiveram sempre presentes no terreno, tiveram sempre uma ligação muito estreita à redes, através das nossas pessoas no terreno. Felizmente a nossa empresa tem uma presença muito firme e muito forte em muitos sítios do nosso território, do continente português. Aqui nesta zona mais afetada, sabemos que as nossas operações, nossos centros de operações de Leiria, Pombal, de Tomar, de Abrantes, de Coimbra, de Santarém, estiveram fortemente envolvidos nesta recuperação, entre outras áreas, e isto também nos permite ter uma relação muito estreita com as autarquias, um conhecimento muito profundo do território, uma boa ligação a quem está neste momento com responsabilidades autárquicas, e também isso ajudou-nos muito a que a recuperação tivesse acontecido. Vale a pena também dizer que com as forças de segurança tivemos também sempre uma relação extraordinária durante todo este processo. Sabemos que foi uma altura complicada, em que as forças de segurança também nos ajudaram, e também o nosso agradecimento para eles. Hoje estamos em Tomar. Nós fizemos questão de que este encontro de segurança ocorresse no território que foi mais fortemente impactado pelas tempestades. Sabemos que o impacto foi generalizado no país inteiro, portanto, ou seja, nós tivemos aquele pico de 1.010.000 clientes sem eletricidade, um pouco por todo o território nacional, de todo o território continental, mas sabemos que há aqui um conjunto de cerca de 60 concelhos onde o impacto foi maior, com danos físicos muito significativos, e tivemos a preocupação de ter este encontro deste ano que fosse no território mais fortemente impactado. E daí estamos hoje aqui em Tomar. Tomar foi um concelho que também foi bastante impactado pela tempestade, e achámos que faria todo sentido ter este encontro de segurança num desses concelhos, e obviamente que Tomar tinha excelentes condições para que nos reuníssemos aqui. E essa é a razão pela qual estamos aqui em Tomar hoje. Dizer que tivemos sempre uma preocupação muito grande com a segurança durante a recuperação. Tivemos colegas nossos responsáveis pela segurança permanentemente envolvidos nesta recuperação, alguns deles em Leiria, mas também com preocupação de cobrirem outras zonas do país. Sabíamos que era uma situação de risco maior, na medida em que a recuperação exigia um sentido de urgência bastante grande, portanto, desde esse ponto de vista estávamos numa situação de risco máximo. Procurámos sempre que todos tivéssemos presentes os princípios de segurança e que a nossa atividade se pautasse, como sempre, por uma preocupação grande em observar aquilo que são as nossas regras de segurança. Infelizmente, temos a lamentar 2 acidentes, portanto, um deles envolvendo uma fatalidade, que muito lamentamos, e um ferido também, que felizmente recuperou,
e um outro acidente onde tivemos, no âmbito da gestão da vegetação, também um ferido que felizmente também recuperou. É a parte mais negativa do balanço que nós temos deste mês em que nos entregamos a repor a situação neste grupo grande de 60 concelhos do centro do país. É algo que temos a lamentar, temos, porém, a consciência tranquila de que fizemos o que estava ao nosso alcance para que tivéssemos conseguido minorar o impacto ao nível da segurança, infelizmente sem o sucesso que gostaria de ter tido, que era não termos tido nenhum acidente e, por maioria de razão, nenhuma fatalidade, mas de qualquer modo fizemos o que estava ao nosso alcance para que as regras de segurança fossem cumpridas. Relativamente a este encontro aqui que nos traz, portanto, e como tem a oportunidade de ver, é o 17º encontro que nós temos relativamente à segurança, o que ilustra bem aquilo que é o empenho da empresa em manter as pessoas a atuarem dentro de padrões elevados de segurança. É um encontro que tem sempre uma importância muito grande, na medida em que permite um bom alinhamento em relação às pessoas que trabalham diretamente na empresa, mas também relativamente a todas as pessoas que, através dos nossos parceiros de negócio, trabalham diariamente naquilo que são as nossas redes extensas, em que têm, obviamente, situações sempre de perigo, seja ele perigos de queda em altura, seja ele o risco elétrico, e isso implica que nós tenhamos que ter sempre uma atenção muito grande a tudo o que são regras de segurança. A empresa, assim como o Grupo EDP, tem feito um esforço muito significativo para que a segurança esteja sempre presente. Temos feito muitas observações de segurança, muitas auditorias, muitas iniciativas do lado da segurança para assegurarmos que não temos acidentes, dentro da nossa política de 0 acidentes, que é sempre isso que nós temos como objetivo, e também é importante nestes momentos a comunicação. E uma das questões que irão ver neste nosso 17º encontro é precisamente o lançamento de uma campanha de comunicação que visa precisamente a segurança no trabalho das redes, que teremos depois aqui essa apresentação com a Catarina, para que todos saibamos em primeira mão aquilo que vai ser, no fundo, as linhas mestras dessa mesma campanha e que depois pedia que todos os presentes levassem aos nossos colegas que trabalham no terreno e que, no fundo, são a quem se destina esta campanha de segurança. Uma última referência para o facto de nós todos termos noção de que houve muita coisa na empresa que parou durante um mês. Aliás, eu tive a sensação que entre o dia 29 de janeiro e o dia 28 de fevereiro parece que de repente foi um mês que nos fugiu. Parece que acordámos num dia, deitámos num dia, acordámos no outro e que de repente foi um mês que desapareceu. E isso, obviamente, traz-nos um conjunto de desafios acrescidos naquilo que são os nossos objetivos para 2026. Recordo que temos objetivos muito ambiciosos no que diz respeito à execução de investimento. Portanto, nós este ano temos como objetivo investir 470 milhões de euros. Sabemos que durante este mês de fevereiro o nosso investimento por via do Christine acabou por ser, por um lado, amplificado por aquilo que foi a recuperação, em que tivemos que fazer um conjunto de investimento que não estava previsto no plano, mas, por outro lado, diminuído, na medida em que também sabemos que durante este mês de fevereiro nós não tivemos capacidade de executar grande parte daquele investimento que estava programado, na medida em que estivemos muito focados nesta recuperação. Isto traz-nos um desafio acrescido para o resto do ano. As boas notícias é que este evento aconteceu entre janeiro e fevereiro, final de janeiro e fevereiro, o que quer dizer que ainda temos 10 meses para recuperar pela frente, portanto não vamos nunca deitar a toalha ao chão e vamos manter o nosso objetivo de 470 milhões de euros de investimento a ser feitos este ano, eventualmente acrescidos de algum investimento que já foi sendo feito neste mês de fevereiro, portanto mantemos esse objetivo. Obviamente temos também aqui um desafio acrescido porque temos noção de
porque houve aqui alguma criação de backlog, portanto, de algum atraso, de algumas coisas que não foram feitas durante o mês de fevereiro, assim como devia ter acontecido, e que agora vamos ter que recuperar nos 10 meses que nos faltam, mas esse objetivo é um objetivo que nós continuamos a considerar que é alcançável. E, finalmente, temos um outro objetivo, que é, não obstante, já temos tido uma fatalidade este ano, também aí não vamos deitar a toalha ao chão e vamos manter o objetivo de termos 0 acidentes graves durante todos os meses que faltam até o final do ano e por aí à frente, porque não é pelo facto de termos tido já acidentes graves nestes primeiros 2 meses do ano que nós vamos desistir de manter este objetivo de 0 acidentes até o final do ano. Portanto, objetivos acrescidos, felizmente ainda temos muito tempo pela frente até o final do ano. O ano de 2025 foi um ano excelente para a E-Redes, foi um ano em que cumprimos todas as promessas que tínhamos feito e todos os objetivos que tínhamos feito. 2026 vai ter que ser também igualmente um bom ano. Tivemos um começo atribulado, mas estou certo que com a ajuda de todas e de todos vamos conseguir ter em 2026 também um excelente ano e obviamente contamos com todos para que isso aconteça. Muito obrigado. Ora, e como foi dito, ainda faltam uns bons meses, portanto, com certeza haverá tempo para cumprir todas essas metas. Ora, estamos e costumamos ser muito bem recebidos em Tomar, altura por isso, para chamar o Presidente da Câmara desta bonita cidade, Tiago Carrão, um aplauso, por favor. Ora, muito boa tarde a todos e muito bem-vindos a Tomar. São, sem dúvida, bem recebidos e serão sempre bem recebidos aqui em Tomar. Permitam-me aqui só de evidenciar dois cumprimentos. O primeiro às entidades aqui presentes, às Forças de Segurança e à Proteção Civil também, porque os últimos meses foram desafiantes e o vosso papel foi também fundamental. E o segundo cumprimento, obviamente, e na pessoa do Presidente do Conselho de Administração da E-Redes, cumprimentar-vos a todos, desejar-vos mais uma vez as boas-vindas a Tomar, mas acima de tudo, começar esta minha curta intervenção como terminou aquele vídeo que vimos há pouco, com um obrigado. Obrigado porque muitos de vocês saíram para o terreno com as vossas casas em condições difíceis, obrigado pelas noites mal dormidas, obrigado pelos fins de semana que dedicaram a este grande desafio que todos tivemos, porque se hoje estamos em condições de vos receber aqui, se hoje estamos nas condições em que estamos e se recuperamos à velocidade que recuperamos, deve-se em grande parte ao esforço da E-Redes, ao esforço de todas as equipas do universo da E-Redes e por isso o meu muito, muito obrigado a todos. Depois dizer-vos também, e pegando no exemplo do vídeo, o vídeo dava ali uma música assim, um tom mais épico, porque realmente foram semanas épicas, foram de um esforço e de uma que envolveu E-Redes, as autarquias, as juntas de freguesia, também muitas vezes esquecidas no discurso, mas que foram também eles que no terreno andaram com a E-Redes, foram eles que mais puxaram pela E-Redes, e aí também uma palavra de cumprimento muito especial, e vão-me permitir às equipas da E-Redes Tomar, que muito tiveram que nos ouvir, muito tiveram que ouvir as juntas de freguesia, mas que também muito responderam, e não tenho dúvidas nenhumas que se não fizeram mais, foi porque não foi possível. A tempestade vem-nos mostrar que às vezes tomamos muitas coisas como garantidas e a energia é uma delas, mas se ela acontece é realmente porque há o esforço e eu sou de uma área parecida ao lado, engenharia eletrónica e telecomunicações essas que também têm tido os seus desafios e que infelizmente ainda não recuperaram à velocidade que a energia recuperou, mas que reconheço e reconhecemos hoje que certas coisas que tomámos como garantidas durante muitos, muitos anos, hoje, depois deste grande desafio que 2026 nos colocou a todos, coloca-se um outro grande desafio que é pensar o futuro, que é investir no futuro, como a E-Redes falava, como falava o Presidente do Conselho de Administração, que é pensarmos, tirarmos conclusões e realmente passarmos à ação. Tínhamos tido um susto, digamos assim, com o apagão, tínhamos tido outras situações que ao longo dos anos levaram a refletir, mas mais do que refletir é também o momento de passarmos à ação, de falarmos de temas como a segurança, de falarmos de temas como a resiliência e aqui a energia e, portanto, a E-Redes é um dos pilares fundamental deste plano que nós queremos e que havemos de preparar
para Portugal e, em particular, para Tomar, onde estamos muito focados neste tema da resiliência e que iniciaremos muito em breve um programa extenso de ações e de investimentos com vista à resiliência em matérias de energia, em matérias de comunicações e em matérias também de proteção civil. Dizer-vos por isso que, e mesmo para terminar, a resiliência, os municípios, o tema da resiliência não é uma coisa que se fecha e que termina nos municípios. A resiliência é um tema de todos, desde as entidades, ao nível nacional, ao nível local, desde os privados, mas também dos cidadãos. E, portanto, acho que hoje as pessoas estão mais despertas do que nunca e é por isso uma oportunidade. Eu tenho tentado olhar para aquilo que foram as consequências, os impactos, os prejuízos da tempestade e das intempéries que seguiram, como oportunidades. E acho que hoje temos em Tomar, e se tiverem a oportunidade de dar uma volta pela nossa cidade, e recomendo que o façam, e recomendo que voltem depois com as vossas famílias, e o que não será difícil, porque tenho a certeza que todos se vão apaixonar, aqueles que não conheciam já vão se apaixonar por Tomar, e que voltem para conhecer e para ver realmente que temos aqui oportunidades. A questão da rearborização é uma delas, e nós temos a Mata Nacional dos Sete Montes, que infelizmente está fechada. Estamos a falar de um complexo monumental de 40 ou cerca de 40 hectares, onde temos para cima de 1000 árvores derrubadas, grande parte que ainda não conseguimos avançar com a sua remoção, mas que é um trabalho que estamos a fazer para devolver o mais rápido possível esse espaço às comunidades. E, portanto, termino precisamente com esse registro. Voltem a Tomar, serão sempre seguramente bem-vindos e muito vos agradeço também por todo o esforço que fazem ao longo do ano. Obrigado a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Ora, a nossa próxima oradora nesta sessão de abertura, infelizmente por motivos de agenda não pode estar aqui fisicamente, mas fez questão de se juntar a nós de forma remota. Peço-vos um aplauso, por favor, para Ana Paula Marcos, membro do Conselho de Administração da EDP. Boa tarde a todos. Lamentavelmente não consegui estar hoje convosco presencialmente para este evento aqui promovido anualmente pela Redes em torno da segurança, mas gostaria de estar obviamente convosco virtualmente, porque tivemos o adiamento deste evento por motivos mais do que justificados, mas não poderia deixar de passar este momento tão importante e também agradecer aqui ao meu colega Presidente da Redes, Ferrari Careto, pelo também o convite para estar convosco hoje. Eu, antes de mais, queria agradecer a participação de todos, os nossos colaboradores, parceiros e entidades externas, que mais uma vez marcam presença neste evento dedicado àquilo que nos é mais caro e que é a primeira prioridade do Grupo EDP, da Redes, que é a segurança. Queria dar uma palavra de agradecimento especial ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Tiago Carrão, à Autoridade para as Condições de Trabalho, à Proteção Civil e às demais forças de segurança que estão connosco aqui hoje. A minha primeira palavra vai para todas as nossas equipas, internas, externas, e para os nossos parceiros e demais entidades, pelo enorme esforço coletivo e pelo espírito de união e forte colaboração em torno deste fenómeno tão extremo que todos atravessamos e que foi bem sinal do grau de profissionalismo enorme de todas as equipas e da importância desta colaboração institucional entre todos face a este desaire coletivo em que todos contribuíram para o mitigarmos. E sempre em segurança. Garantir um ambiente de trabalho seguro não é apenas um requisito operacional, é efetivamente uma responsabilidade coletiva e também um reflexo direto dos valores das nossas organizações que tão patentes estiveram nesta atuação ao longo do fenómeno do Christine. E é por isso também que ao longo dos últimos anos temos vindo a investir de forma muito consistente na segurança, através de um conjunto de iniciativas estruturadas no âmbito do nosso programa corporativo Play It Safe, que este ano vai entrar na sua versão 2.0 e cujo foco será essencialmente nos nossos parceiros e na eliminação de acidentes graves e fatalidades que nos causam efetivamente fatalidades e lesões permanentes em colaboradores externos e internos. Esta nova fase do programa representa um passo em frente na nossa ambição de mobilizarmos todo o grupo em torno de um objetivo comum e inegociável, que é um objetivo de 0 fatalidades.
Temos dado passos muito importantes em torno do grupo, com reduções muito materiais, com mais de 50%, 60% nos nossos acidentes graves. No entanto, não podemos ignorar a realidade. Quando olhamos para o ano 2025 versus o ano 2024, nós tivemos objetivamente uma redução de 50%, mas ocorreram 3 acidentes mortais no grupo EDP, nas nossas redes de distribuição, um em Portugal, um em Espanha e um no Brasil, e cada um destes acidentes representa uma vida perdida, uma família impactada e uma responsabilidade que é de todos nós. Estes números não nos definem, nem as nossas equipas internas e externas, mas obrigam-nos a redobrar esforços, a agir e a energizar-nos todos ainda mais em torno de um objetivo comum. E para isso temos que continuar a fazer ainda melhor, continuar a fazer diferente e, acima de tudo, temos que atuar nas causas, com determinação, com coragem e com um sentido de urgência muito coletivo. A mudança só acontece quando trabalhamos juntos e temos dado passos muito importantes nesse caminho, mas hoje, mais do que nunca, temos a oportunidade e a responsabilidade de funcionarmos como um verdadeiro ecossistema de segurança. Nós precisamos de criar sinergias, partilharmos conhecimento, trocarmos experiências e boas práticas entre todos, equipas de segurança, colaboradores que estão diariamente no terreno e também com os nossos parceiros, com quem trabalhamos lado a lado. E é nesta colaboração, nesta aprendizagem conjunta, que nasce transformação real e transformação duradoura. E por isso queremos desafiar-vos a todos a participarem ativamente nesta vaga 2 do programa Play It Safe, que estaremos a lançar ainda neste primeiro semestre do ano, a partilharem ideias, a sugerirem melhorias e a manterem-se atentos a qualquer situação que possa representar um risco, porque efetivamente cada alerta, cada conversa e cada ação preventiva pode e faz a diferença. A nossa missão é construirmos uma verdadeira cultura de segurança no Grupo EDP e na redes, e essa cultura não se impõe, constrói-se com atitudes diárias, com escolhas conscientes e com um compromisso e um trabalho coletivo. E foi muito bom durante este período também todo ver no terreno que mesmo em condições climáticas extremas e muito adversas, que em todos nós e em todos os nossos parceiros a segurança era uma conversa permanente, uma preocupação permanente, uma prioridade permanente. Nós temos como missão construir esta verdadeira cultura de segurança na empresa. Esta cultura só se constrói com este compromisso conjunto. E a segurança não é um obstáculo à operação, não é um obstáculo à eficiência, pelo contrário, é um fator essencial para termos confiança das nossas equipas, sustentabilidade e sucesso das nossas operações. E ao estarmos alinhados, unidos e determinados, conseguiremos fazer a diferença, porque no final do dia o maior sucesso é conseguirmos garantir que todos regressam a casa em segurança no final de cada dia de trabalho. E sabemos, com todos vocês que estivemos no terreno ao longo deste período, que essa foi sempre a primeira prioridade de todos ao longo de todo este evento. Desejo que este encontro seja muito produtivo, muito participativo e muito inspirador e que saiamos todos daqui ainda mais conscientes do nosso papel na construção de um ambiente de trabalho cada vez mais seguro. Contamos convosco para, em conjunto, atingirmos o nosso objetivo de 0 fatalidades e sabemos que estamos unidos e determinados neste nosso objetivo. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Ana Paula Marques, que fez questão de nos deixar aqui então estas palavras durante este encontro. Ora, como foi referido no início pelo Presidente do Conselho de Administração da E-Redes, de facto há uma nova campanha de segurança. E para falar um pouco mais sobre esta campanha, a altura agora para chamar ao palco, peço o seu aplauso, por favor, para a Catarina Craveiro, da direção da Brand & Comms. Olá, boa tarde a todos. Está tudo bem? Tudo bem? Desculpem. Está tudo bem é uma pergunta que todos os dias, qualquer um de nós nesta sala aqui presentes, costumamos fazer. E quando fazemos esta pergunta, a resposta também na maioria das vezes é sim, está tudo bem. Mas estará mesmo tudo bem? Esta é uma pergunta simples, que tem um propósito claro: fazer parar, prestar atenção
e dialogar. É isto que a nova campanha de segurança da E-Redes pretende, uma mudança real de comportamentos. Está tudo bem. É um convite a fazer uma pausa, antes de avançarmos, para qualquer coisa. Verificar o planeamento, as condições de trabalho, o estado do equipamento e se a equipa está toda pronta para então sim começar o dia em segurança. Isto porque a segurança começa antes da ação. É essencial fazermos check. A zona está segura, os riscos estão identificados, todos têm os equipamentos necessários, o trabalho está bem planeado? E se não estiver tudo bem? Então, para tudo, porque antes de tudo estás tu. A segurança não tem meias medidas, só temos uma vida, não temos plano B, portanto temos que zelar por ela. Este é o conceito da nossa campanha de comunicação. Apresento-vos agora o Key Visual. Criámos uma campanha clara, objetiva, com uma mensagem simples, mas essencial, que é, antes de qualquer atividade, verifica sempre. É essencialmente uma campanha dirigida às equipas operacionais, que andam no terreno, mas não só, e tanto os colaboradores da E-Redes como prestadores de serviço. Foi uma campanha criada pela equipa, pela Direção de Comunicação e Marca, em parceria com a equipa da Fernanda, a equipa de Segurança, e também com todos os nossos prestadores de serviço, que desde o primeiro dia se disponibilizaram a divulgar a campanha e a fazê-la chegar ao maior número de pessoas e desde já agradeço muito o vosso apoio. Temos aqui alguns exemplos do Key Visual da campanha. A partir de hoje, ela estará presente em vários materiais, vocês irão cruzar-se com ela ao longo do tempo, seja no terreno, nos grupos de WhatsApp, nos canais internos de comunicação e até mesmo nas vistorias. Portanto, a nossa campanha hoje faz parte da nossa realidade. E a partir de hoje, o está tudo bem, que eu espero que fique na vossa cabeça e na cabeça de todos, que não saia da nossa cabeça esta frase. É isto que, a partir de hoje, reúne E-Redes e parceiros à volta da segurança. Em primeira mão, deixo-vos agora com o vídeo de apresentação da campanha, que espero que gostem, e contamos com todos para divulgá-lo e para difundi-lo ao maior número de pessoas. Muito obrigada. Antes do trabalho começar, temos de verificar, porque descuidar não salva ninguém. Fazer esta pergunta pode salvar alguém. Bora salvar alguém com tá tudo bem. Não interessa se é amigo, se é novo, se é antigo, se há pressa, se é comigo. Nenhum piquete cai a pique. Se uma coisa não está bem, já pode ser um perigo. Por isso para, não arrisques e repete comigo. Ei, yo, tá tudo bem, tudo bem. Não está tudo, para tudo, que antes tudo estás tu. Ei, yo, tá tudo bem, tudo bem. Não está tudo, para tudo, que antes tudo estás tu. Tá tudo bem, tudo bem. Não está tudo, para tudo, que antes tudo estás tu. Tá tudo bem, tudo bem. Não está tudo, para tudo, que antes tudo estás tu. Já sabes o procedimento, olha à tua volta, tá tudo bem? Faz o check ao teu equipamento e olha pela equipa também. Yo, tá tudo bem, tudo bem. Não tá tudo, para tudo, que antes tudo estás tu. Yo, tá tudo bem, tudo bem. Não tá tudo, para tudo, que antes tudo estás tu. Tá tudo bem, tudo bem. Não tá tudo, para tudo, que antes tudo estás tu. Yo, tá tudo bem, tudo bem. Não tá tudo, para tudo, que antes tudo estás tu. Ficou, a música é bastante orelhuda, não é? Ficou. Ora, a partir de hoje está tudo bem? É a mesma pergunta que vai unir toda a E-Redes à volta da segurança. A altura agora para olharmos para o ano que passou e vamos conhecer os indicadores, mas também as iniciativas que se destacaram em 2025 e os desafios, claro, está para este ano. A altura, então, para chamarmos ao palco, por favor, peço-vos o aplauso para a Fernanda Bonifácio, responsável pela Security, Safety and Business da E-Redes. Um aplauso. Estes são sempre eventos que eu me cruzo com muita gente, nem sempre consigo cumprimentar um a um, portanto, boa tarde. Está tudo bem? Mas mesmo tudo bem? Mais ou menos, não é? Mas ficou, é catchy, não é? Ora, e vamos olhar aqui para 2025. E vão perceber que
2025 é um caminho, 2026 há de ser outro, isto é passo a passo e, de facto, nem tudo está bem. Não é? E, portanto, tudo bem é uma coisa que vai ficar. E o que é que nós olhamos? 2025, de facto, foi aqui um ano importante. Temos vindo a decrescer o número de acidentes de uma forma sustentável desde há 3 anos a esta parte, mas continuamos a ter aqui 4 acidentes de origem elétrica, um acidente que é de altura em termos de gravidade, ou seja, que provocaram ou fatalidades, e tivemos uma, ou, de facto, lesões permanentes para a vida das pessoas, para a vida dos trabalhadores. E, portanto, quando olhamos para os números, 24% de acidentes a menos, se olharmos para os acidentes com baixa, menos 35%, e para o índice de frequência, de facto, temos aqui um caminho. Mas estamos lá, está tudo bem? O que é que acham? Não. Gravidade. Estamos a falar em número, mas também vamos falar nas consequências. Portanto, aqui o índice de gravidade na forma mede aquilo que é o tempo de baixa em termos globais. E aqui também houve uma redução bastante significativa na ordem dos 55%, pese embora tivéssemos tido o acidente mortal. Dizer que ao longo da vida da R-Redes, apenas em 2 anos nós não tivemos acidentes mortais. E, portanto, isto também é algo, aquilo que nós estamos a fazer, e vamos olhar para 2026, alguma coisa tem que mudar. Aquilo que estamos a fazer hoje está a ter efeitos ao nível da quantidade e da gravidade, não está a fazer mudar o jogo ao nível dos acidentes mortais. Fator humano, 86%. Daqui a bocadinho vamos ouvir a Ana, a nossa oradora convidada, piloto, que vai falar muito disto. Que impacto é que têm os fatores humanos na forma como as pessoas gerem os riscos, como é que estão, como é que enfrentam, o que é que arriscam? E 86% continua a ser fator humano. Observamos, quanto mais observamos, mais registamos, também vamos ouvir falar um bocadinho sobre isto. E quando olhamos para estes números, em particular na presença que tivemos no terreno, e percebemos que há aqui uma fortíssima presença no terreno, neste momento, muito alavancada este ano por uma coisa que chamamos o VOAS, que é o VOAS, Verificações Operacionais de Ambiente e Segurança, que passámos a ter indicadores e objetivos para as áreas operacionais, que se juntaram às pessoas da segurança também fazer verificações, portanto são mais olhos no terreno, e portanto muito alavancado. Portanto percebemos que há aqui alguma maturidade já na forma como estamos, na forma como vemos, mas será que estamos a aprender? Não é? Nós tivemos 37% de quase acidentes de origem elétrica. Se formos ver dos acidentes que causaram gravidade, são muitos orientados também para os acidentes elétricos. É normal, é a nossa atividade, não é? Nós trabalhamos em eletricidade, trabalhamos com risco em altura, movimentação de cargas, enfim, portanto é normal, mas será que estamos a aprender? Obviamente, quando falamos, e a campanha há bocadinho que a Catarina teve a possibilidade de ilustrar e que estamos agora a lançar, obviamente que estamos a falar muito de cultura. E a cultura não se trabalha sentado no gabinete, trabalha-se por presença, por proximidade, por um trabalho contínuo. E eu agora gostava de vos partilhar aqui uma coisa que foi feita por uma pessoa da minha equipa, que não pode estar cá hoje porque foi mãe na sexta-feira, portanto tivemos mais aqui um jovem elemento aqui para a equipa da SSPC e que ilustra bem o esforço que foi feito pela minha equipa, que foi feito pela equipa dos parceiros e que foi feito aqui também pelas áreas operacionais. Eu acho, e esta imagem é muito engraçada, porque vocês veem nos coletes as frases cuidamos uns dos outros, o EPI é o nosso superpoder. Portanto, foi coisas que nós fizemos também o ano passado e que eu acho que tem assim, esta imagem de fundo, acho que é muito interessante de ver. Mas, enfim, nem só de ações de proximidade, de simulacros, de vistorias, fazem a segurança, não é? E como viram, foi imensa gente impactada, nós chegámos a imensa gente, os Safe Starts, por exemplo, que nós fazemos em parceria com
que os nossos PSEs, de facto, têm imenso impacto, que é antes das pessoas começarem a trabalhar no estaleiro, temos estas ações. Mas, pela primeira vez, em 2025, fizemos uma coisa que eu acho que foi um sucesso, que foi juntarmos os parceiros, em particular da Empreitada Contínua e de Faixas, e dizer, vamos pensar isto em conjunto. A nossa maior força de trabalho neste momento reside nos nossos parceiros. E, portanto, e eles fazem parte deste ecossistema. Não se consegue ter a segurança só falando aqui para dentro do nosso umbigo. Temos que falar, alastrar e temos que as nossas práticas têm que ser conjuntas. Portanto, esta cultura de segurança tem que ser transversal. E, portanto, fizemos pela primeira vez, definimos um plano de ação que eu acho que correu super bem. Aqui estão apenas algumas das iniciativas. Esta com a empreitada contínua, toda a parte do modelo formativo, percebemos que uma das lacunas que tínhamos ao nível das nossas equipas de vistoria era, de facto, as pessoas saíam da faculdade e muitas vezes tinham pouca experiência e pouco conhecimento na parte elétrica, a questão de como é que nós chegamos às pessoas, como é que comunicamos com ela e depois a questão das instruções de trabalho, que vocês também vão ver, que também foi uma situação que nós também implementámos aqui nas faixas. Porquê? Porque estamos a ver que está a haver muita renovação geracional e muitas rotações de pessoas. Portanto, é importante ter as coisas escritas, ter as coisas de uma forma simples. Eu lembro-me sempre das Olimpíadas de Segurança que nós fazemos, promovemos todos os anos, este ano também vamos ter em maio, e de um eletricista me dizer assim, eu perguntei, quem é que lê procedimentos? E ele era a primeira da fila, todos os eletricistas, e ele virou-se assim para trás e disse assim, digam lá a verdade, não é? Se quisessem ter ido para a escola, para a faculdade, não estavam aqui. Portanto, quem é que lê procedimentos? Ninguém. E foi perentório. Portanto, nós estamos a construir procedimentos de uma forma muito visual, muito prática, não é? Para que as pessoas, de facto, sigam e que seja muito intuitivo ler. Não podemos dar um formulário, um procedimento com 60 folhas, porque ninguém vai ler. Portanto, é um trabalho que tem sido feito. Ao nível das faixas, uma coisa que também funcionou muito bem é a questão dos vídeos, e vocês estão a ver aqui nesta imagem pequenos vídeos que foram feitos, e foram feitos integralmente pelos nossos parceiros e partilhados por todos, porque eu acho que é uma coisa muito salientar, e, portanto, muito obrigado a todos que, enfim, dedicaram esse tempo e esse esforço para este bem conjunto que é a segurança. Mas para além das atividades da proximidade, para além daquilo que foi o nosso trabalho enquanto, enfim, este mais ecossistema mais alargado, trabalhámos também muito ao nível da prevenção e ao nível da cultura de segurança. E, portanto, sobre isso, ao nível e eu trouxe só aqui apenas alguns exemplos. Ao nível da prevenção, o planeamento, e vamos falar mais à frente também de 2026, planeamento. Aplicação de critérios nas vistorias, importantíssimo. As equipas já foram vistoriadas, as equipas tiveram não conformidades. Será que estão a ter atividades de alto risco? Isso tem que focar a nossa visibilidade ao nível da nossa atuação. O Stop Work Authority, voltamos à mesma. Se não está tudo bem, o que é que nós fazemos? Paramos. Não é? Paramos ou não? Paramos, não é? Portanto, se não está mesmo tudo bem, nós paramos, refazemos, reanalisamos e depois progredimos. LMIRA, e também vamos falar um bocadinho sobre isso, a análise de risco do último minuto, passou a todas as atividades, a revisão das condições de segurança em termos de condições contratuais, e em termos de cultura, enfim, as regras que salvam vidas, que foi uma iniciativa corporativa que todos os negócios dentro deste circuito do Grupo EDP adotaram, ou seja, há um conjunto de regras que para nós são leis, são intransponíveis, e se elas forem transportadas, de facto, há aqui consequências. Depois o ASIS é uma plataforma agregadora de tudo aquilo que tem a ver com a segurança, e por fim, os tutores de segurança. E o que é os tutores de segurança? Alguém já ouviu falar de tutores de segurança? Sim? O que é que são tutores de segurança? Tutores de segurança foi uma iniciativa que promovemos aqui a segurança e aqui a equipa da Gina, da POD, a quem eu já agora agradeço. Foi assim uma coisa muito feita taco a taco e em grande parceria, que visa, desde o primeiro minuto que um colaborador novo entra na empresa, que comece a ter, seja intuído para os procedimentos de segurança, para de forma a que aquilo cria raízes. Portanto, durante os 6 meses em que está em período experimental, passa por diferentes fases e é sempre acompanhado ao longo desse percurso por um tutor de segurança. Tutor esse que vai balizando, que vai ajustando e que no fim faz a avaliação desse mesmo tutor e que inclusivamente serve como critério para a própria admissão. Nós só queremos ter pessoas aqui que de facto se encaixem connosco e que isto seja aqui o nosso ADN seja partilhado e a segurança faz parte, é uma prioridade, faz parte do nosso ADN. E portanto, para festejar, não é?
este programa, nós gostávamos de chamar os tutores e os tutorados por a vez, e aí eu peço à Diana para me ajudar nesta matéria, mas também I will call Trasha on the stage. He's the head of SESBT, BC in the ADP group. Okay, so we'll deliver the certificates to all. I will call them, and then you deliver. Ok? Vamos lá? Vamos lá. Ora, então, como eu disse, como vimos, agora vamos neste momento. À medida que eu for chamando o nome do tutor e também o respectivo tutorado, peço que suba naturalmente ao palco, temos escadas tanto do lado esquerdo como do lado direito, para receber o certificado e depois tirar uma fotografia. Depois de receberem este certificado, também vos peço que se mantenham em palco para depois fazermos uma fotografia em grupo de todos. Ok? Então vamos lá? Vamos lá. António Grilo e Telma Lopes. Um aplauso, por favor. Aqui estão eles, parabéns aos dois. Força. Veja lá se é o seu. Acho que é o contrário, não é? É o contrário. Obrigada. Uma fotografia, todos, por favor, ali para a frente. Está impecável. Peço que esperem um bocadinho aqui, pode ser do lado esquerdo, para depois tirarmos a fotografia toda em conjunto. Obrigada. E os próximos são Cristóvão Sousa, Jorge Ferreira e Renato Marques. Um aplauso. Lá atrás. É uma sala cheia, eles vêm lá atrás, estão ali ao fundo. Estão ali. Não estava a conseguir vê-los. Estão cá. Mas podem acelerar, que isto é sempre trabalho. Em segurança. 2 degraus. Parabéns. Ora, nós não sei... Quem é o Cristóvão? Parabéns. Ai, desculpa, eu ia dar um beijinho. Olá. Aqui no centro, por favor, depois para aqui, uma fotografia aqui para a frente. Obrigado. Fiquem todos juntos aí. Sim. Chega-se... Exato. Obrigada. Peço, por favor, aguardem ali do lado esquerdo. E os próximos são o Pedro Simões Alves e o Miguel Matos. Obrigada. Aí vêm eles. Parabéns. Quem é o Pedro? Pedro, parabéns. Obrigado. Obrigado. Deixa eu chegar aqui para mais para mim. E agora vamos tirar aqui uma foto de família. Falta um. Carlos Coreixas, por favor, um aplauso. Está aqui. Parabéns. Parabéns. Será que é uma fotografia nós? Uma fotografia só aqui colocada no e meio. depois juntamos todos. Isso. E agora, por favor, juntavam-se todos aqui para uma fotografia em grupo. E muito rapidamente. Mas tem medo de nós? Já. Podem-se, não é? Dar um passinho à frente, se calhar para ajudar, não é? Com o certificado para a frente, exatamente. Um aplauso a todos, por favor. Obrigada. Olá a todos, boa tarde. Antes de avançarmos uma nota rápida, o meu português ainda está em modo beta, por isso prometo ser breve e direto a ponto. Fizemos o balanço de 2025, já a seguir entremos no plano de 2026. Isto não é um intervalo. O que
premiamos hoje é o que escolhemos repetir amanhã. E em segurança e repetição pode criar excelência ou pode normalizar o risco. Em 2025, mantevemos a segurança no centro das decisões. O Play It Safe ajudou-nos a reforçar a disciplina operacional e a gestão do risco no terreno, sobretudo em risco elétrico e trabalhos em altura. Com resultados visíveis, menos acidentes, melhor controle dos riscos críticos e uma participação mais forte das equipas na prevenção. Mas temos de o dizer com frontalidade. Tivemos 3 acidentes mortais em 2025. Não há número aceitável. Cada é uma tragédia e uma responsabilidade. E lembra-nos algo essencial: podemos melhorar indicadores e, ainda assim, o risco mais grave continuar presente, sobretudo quando trabalhamos com parceiros e prestadores de serviços. O nosso objetivo mantém-se zero CIF. A mensagem de hoje sobre o fator humano ajuda-nos a avançar. Muitos acidentes graves acontecem a pessoas experientes e há o perigo de falsos positivos. Quando algo arriscado corre bem, sem consequências, e isso valida o comportamento errado. Até o dia em que o contexto muda, o contexto muda sempre. Por isso, para 2026, deixo 3 chamadas a ações simples. Não confundam bons resultados com boas decisões. Avaliem a decisão e o controle do risco, não só o desfecho. Risco elétrico e altura são inegociáveis. Procedimentos não são burocracia. São barreiras entre nós e o dano. Segurança é coletiva. Cada o responsável por si e por que está ao lado. Parar, questionar e escalar é profissionalismo. Em ponto final, o mesmo padrão aplica-se aos nossos parceiros. O Play It Safe 2.0 só funciona com execução consistente dentro e fora da EDP. Hoje, ao premiarmos, reconhecemos comportamentos que salvam vidas. Obrigado por manterem a segurança em primeiro lugar, para que todos regressemos a casa em segurança todos os dias. Muito obrigado. Obrigado, Prachan. Enfim, acho que falámos de 2025, premiámos, não foi premiar, mas agradecemos aos tutores e aos tutorados e tivemos a oportunidade também de ter aqui uma visão um bocadinho mais abrangente ao nível da EDP. 2020, houve aqui algumas palavras muito relevantes, não é? A questão do rigor, dos procedimentos, não são mais uma coisa que nós temos de fazer, uma chatice, de facto obriga a que nós chegamos e sejamos rigorosos naquilo que fazemos. 2026 começou e aí em novembro, dezembro, nós traçámos os nossos objetivos. E estes são os nossos, mais do que objetivos, eu chamaria compromissos. O que é que nós nos comprometemos? E claramente a questão dos 0 acidentes, e já voltámos, acho que é uma questão transversal, a questão de maior presença no terreno, também é algo que queremos reforçar.
maior formação e, sobretudo, atitudes preventivas mais reforçadas também. E eu, sobre as atitudes preventivas, gostava que olhassem aqui para este número de baixo. 10% de não conformidades. Eu, nas interações que tenho tido com muitos de vocês, tenho chamado a atenção e quando nós falamos em 2025, quanto mais reportamos, mais aprendemos. E este é fundamental. Acho que é super importante nós não termos medo de reportar aquilo que vemos. Isto é muito para as áreas operacionais, muito para as áreas das vistorias, e isto não tem mal nenhum. Reportar não tem problema nenhum. É importante que se reporte, é importante que se aprenda. E, portanto, nós estamos longe disto, em particular se nós olhamos para aquilo que são os reportes de situações que podem causar acidentes e acidentes graves, em particular, os CIF. Portanto, este é um tema que nós vamos trabalhar imenso em 2026. Mas nós traçamos estes objetivos lá atrás, não é? Como eu vos disse, em novembro, dezembro, os nossos compromissos, nós em 2026, vai ser assim. Depois, como dizia ali o Ferrari, deparámos com o Kristen, ficámos todos ali, reforçámos, também tivemos um papel relevante, reforçámos equipas para estar presentes, etc. E no meio daquela confusão, daquele caos que se vivia, de repor a energia a todas as casas, a 9 de fevereiro tivemos um acidente mortal. E isso, de repente, foi um embate imenso para as equipas. Eu não consigo falar sobre isto sem me emocionar. E isto aconteceu e nós, entretanto, já fechámos relatórios, já tudo. Mas trago-vos aqui 4 apenas situações, de várias que nós, nos últimos 15 dias, nos deparamos. Um trabalhador sem qualquer EPI, estava ali a fazer um trabalho elétrico, um gerador sem ligação à terra, um trabalho com barquinha sem uso de antiqueda e a questão da fixação das escadas e de paraquedas. Está tudo bem? Está tudo bem? Não consigo perceber. Não. E o que é que isto nos diz? Diz-nos que nós temos que fazer coisas diferentes, não é? Claramente, não é? Se com tantas campanhas, com tanta proximidade, com tanta coisa que nós temos vindo a fazer, de facto, temos que pensar diferente. O que é que nós pensamos? Bem, primeiro, cada vez mais nós temos que ter aqui uma visão sistémica da forma como abordamos a segurança. Muitas vezes nós olhamos para a segurança na parte da execução, na parte, não é? Desta parte extrema. Aqui, equipas no terreno, auditorias, temos que estar presentes. Mas em abono da verdade, nós cada vez mais temos que estar na parte do projeto, na parte do planeamento e na preparação dos trabalhos. Cada vez mais. E, portanto, se enquanto nestas 3 fases iniciais, antes da execução concreta, nós muitas vezes somos, eu chamo PMO, ou seja, somos um bocadinho os facilitadores, o push, mas também somos elementos que fazem parte de elementos de grupos de trabalho e, portanto, temos que dar o nosso aporte. Então, ao nível da execução, também temos que estar presentes. E vamos ver como. Estamos a trabalhar em 2026, vamos estar aqui focados em 4 vetores-chave. Capacitação e cultura. Como é que nós conseguimos mudar, não é? De forma a que as pessoas não tenham que ter alguém sempre ao seu lado a dizer como é que se faz para fazerem bem, mesmo sem estar ninguém a ver, que saibam que têm que fazer bem. A presença no terreno. A questão da redução do risco. Portanto, nós percebemos que para ter a questão de mudar o jogo, ao nível dos acidentes mortais, temos que reduzir o risco, é sim ou sim. E a questão da melhoria contínua, porque isto tem que ser feito de forma contínua também. E vamos olhar aqui um bocadinho para fazer aqui um zoom em cada uma destas coisas. Capacitação e cultura. Este ano, vamos olhar muito para a formação. Mas eu queria-vos deixar aqui a questão dos embaixadores de segurança. O que é que são os embaixadores de segurança? A segurança é do pessoal da segurança? Não. A segurança é de quem? A segurança é de todos. E, portanto, os embaixadores de segurança vão ser um bocadinho um braço armado. Vão ser as pessoas que vão dinamizar, vão garantir que a segurança acontece em todos os locais. Formação, perfis técnicos, é um tema também. Eu falei já há bocadinho da renovação geracional. Cada vez mais temos que fazer o zoom daquilo que é. A pessoa, para fazer determinada função, tem que ter aquele perfil de trabalho, tem que ter aquelas formações. Presença no terreno.
Acho que já temos alguma maturidade aqui, já temos alguma presença. Não significa que não faça sentido redobrar essa presença e vamos fazê-la, em particular, 2027. Mas acho que temos que olhar para, não basta a quantidade, temos que olhar para a qualidade. E a qualidade é ter planeamento, saber onde é que as equipas estão a trabalhar, saber que tipo de risco e que de atividades críticas elas estão a fazer. Para quê? Para que eu consiga acertar o tiro. Eu quero estar presente onde faça diferença. Tem que estar no momento certo e no sítio certo. Depois toda a parte da análise de dados, os dados, não é? Quando nós mais reportamos, mais temos dados. E estes dados precisam ser estudados. Temos que perceber padrões, temos que perceber onde é que devemos atuar. Depois, já foi aqui falado, e eu acho que oportunamente o Praxan e a equipa vão ter a oportunidade de fazer um bocadinho mais de divulgação sobre o Play It Safe 2.0, mas de qualquer maneira vamos estar aqui focados nestas duas vertentes, a gestão de risco e as lideranças. As lideranças são fundamentais neste mudar de jogo. Redução do risco. Estamos aqui a ver, 86% foram falha humana, verdade? Houve procedimentos. E quando acontece um acidente, há várias coisas que falham, não é? Normalmente, como costumo dizer, os astros alinham-se e aquilo acontece. Pronto. Se a falha humana acontece, então eu tenho que reduzir o risco mesmo. E há aqui alguns projetos que eu gostava de reforçar. O projeto ONOF, que está quase, está assim, está no forno, não é? Está no forno. Que visa, de facto, passarmos a fazer algumas atividades de alto risco em baixa tensão, sem energia, sem carga. O SWAG, aqui nós não somos promotores, mas é como é que nós... Há um conjunto de riscos, nomeadamente esqueléticos, que têm a ver com o transporte, as armações, etc. E aqui também acho que é importante. A questão dos procedimentos, ou seja, perceber se os procedimentos respondem a todas as situações de risco, sim ou não. E depois uma outra coisa que também temos aqui a trazer é a inovação. Este Safeguard é um belíssimo exemplo, não é? Uns sensores que podem se colocar no capacete e que possam identificar níveis de tensão. Portanto, são só aqui alguns exemplos para os quais há alerta de risco e redução de risco. Melhoria contínua. Roadmap de procedimentos técnicos, a questão dos acidentes. Nós temos que conseguir incorporar aquilo que vamos aprendendo na forma como fazemos e no dia-a-dia. O projeto Picasso, vamos ter uma nova mobilidade e, portanto, isto vai abranger aqui toda a gente quase que aqui está presente e isso também vai implicar ao nível das vistorias. Portanto, também aí nós temos que garantir que a checklist de vistorias seja mais rigorosa possível. E depois o LMRA, que nós chamamos, que é o Last Minute Risk Assessment, em que vamos digitalizar. Portanto, vamos ter uns colegas brasileiros aqui agora em março que nos vão mostrar no vivo, a terreno, a cores, como é que eles fazem isso. Está bem? Portanto, eu destacaria isso. Por fim, dizer-vos que, obviamente, isto não se faz só em redes, certo? Isto é muito mais do que é redes, é mais do que o Grupo EDP e, de facto, é muito mais, não é? E isso conta com os nossos parceiros, com as pessoas que trabalham connosco, neste ecossistema que é transversal. E, portanto, o que é que nós gostaríamos? Em 2026, que é o ano em que estamos já a forçar a questão das OPS, a questão do alinhamento com iniciativas conjuntas, aquilo que começámos em 2025, vamos continuar este ano. Acho que é super importante fazermos este trabalho em conjunto e, ao fim e ao cabo, juntarmos aqui esforços, não é? Ao nível do foco dos acidentes e dos quase acidentes, a presença, a liderança pelo exemplo, a questão de estarmos presentes em todos os momentos dos processos. Só assim é que, de facto, conseguimos ter o desempenho que pretendemos, que é, de facto, aqui os 0 acidentes. Portanto, nós estamos no princípio do ano, tivemos uma fatalidade, temos tido algumas situações que nos vêm vindo a preocupar, mas temos que manter aqui o foco na bola para não termos mais nenhum acidente. Porquê? Porque, de facto, a segurança das equipas é a nossa missão. E eu tenho que zelar pela minha segurança e tenho que zelar pela segurança de quem me rodeia. E quem é líder tem uma responsabilidade acrescida nesta matéria. E, portanto, se não está tudo bem, é mesmo parar, refletir antes de prosseguir. E cabe a todos nós que estamos nessa sala e não só alguns que estão na segurança e que fazem as auditorias, de facto, a segurança. Muito obrigada a todos. E passo aqui à Diana. Muito obrigada pela vossa participação. Obrigada. Obrigada, Fernanda. É sempre bom ouvi-la. Tenho o dom da comunicação, caso não saiba. Bom, é também importante conhecer e aprender sempre as boas práticas também com outras empresas. A nossa próxima convidada vai-nos falar precisamente sobre isso. E é piloto há 35 anos. Tem 35 anos de experiência nesta área. Começou a carreira na Força Aérea, onde esteve durante
16 anos e depois transitou para a TAP. Assume nesta altura a função de comandante em voos de médio e longo curso. Foi a terceira mulher piloto militar em Portugal e tem 12.000 horas de voo e mais de 4.500 aterragens. Ora, para nos falar precisamente sobre a gestão de riscos, fatores humanos numa companhia de aviação, peço-vos um aplauso, por favor, para Ana Cristina Sousa, piloto da TAP. Boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigada pela simpática apresentação. Aqui preparar. Okay. Não sendo a minha especialidade, atrevo-me a falar de um tema tão importante como a segurança, mas com base na minha experiência pessoal. Irei apoiar-me em alguns conceitos já estudados e explorados por especialistas nestas áreas e espero que no final desta apresentação possa de alguma forma contribuir para o vosso enriquecimento pessoal. Eu normalmente costumo falar para cerca de 150, 200 pessoas, como as pessoas costumam estar, são os meus passageiros, aqueles que costumam estar lá atrás a ouvir-me. Hoje o desafio é um bocadinho maior, estou aqui a falar para cerca de, não sei quantas pessoas estão aqui na sala, se calhar há à volta de mais de 100, mas depois as outras todas estão em streaming, por isso, tendo em conta a quantidade de pessoas que eu tenho aqui a assistir, espero que pelo menos gostem e que vá ao encontro das vossas expectativas. É uma honra para mim falar sobre um tema diretamente ligado à segurança de todos nós, sobretudo quando trabalhamos em ambientes que exigem elevados níveis de rigor, responsabilidade e profissionalismo. Quando falamos de segurança em contextos operacionais tão exigentes, como os ambientes onde todos nós trabalhamos, falamos inevitavelmente do risco. E o risco está presente em praticamente todas as atividades humanas e particularmente naquelas em que lidamos com sistemas tão complexos, tecnologias avançadas, tomando decisões que têm impacto direto na vida das pessoas. Durante muito tempo acreditou-se que a segurança dependia essencialmente da tecnologia, da robustez dos sistemas ou da qualidade dos equipamentos. Hoje sabemos que, embora esses fatores sejam importantes, a segurança depende sobretudo das pessoas, da forma como interpretam a informação disponível, da forma como comunicam entre si e, acima de tudo, da forma como tomam decisões. Sejam elas pequenas decisões simples que nós tomamos no nosso dia-a-dia, como decisões que tenham impacto no comportamento e na atitude das outras pessoas que andam connosco e que estão a trabalhar connosco. Nós, enquanto pilotos, somos treinados desde o início para desenvolver um forte sentido de disciplina. Esse treino permite-nos perceber que, embora a gente possa estar logo ali no início, na primeira linha, quando ocorre um incidente ou um acidente, é a nossa atitude, é o nosso comportamento que desempenha um papel determinante no reforço da segurança. Disciplina, vontade, motivação e compromisso. No fundo, tudo isto se traduz a uma única palavra: competência. Todos nós aqui nesta sala já fomos selecionados e somos avaliados, em primeiro lugar, pelas nossas competências técnicas. No entanto, e após vários estudos em diversas profissões, elas demonstram que muitos dos acidentes não resultam da falta de conhecimento técnico. O que se conclui é que, na realidade, muitas vezes, estão associados a fatores relacionados com atitudes, valores, comportamentos ou forma de interação entre as pessoas. E é aqui que nós entramos no campo dos fatores humanos. Falar de fatores humanos é falar de pessoas. Pessoas que interagem com máquinas, pessoas que interagem com sistemas complexos e que em cada momento são responsáveis pelas decisões que tomam, tanto em situações rotineiras do nosso dia-a-dia, como em momentos de maior pressão ou incerteza. No nosso cotidiano, muitas vezes apercebemos-nos de que adotamos comportamentos que sabemos não serem os mais adequados. Quem é que aqui nesta sala nunca atendeu uma chamada telefónica quando está a conduzir? É um comportamento muito comum a todos nós. Nós infringimos o código de estrada e sabemos disso, e no entanto continuamos a fazê-lo. E o que é que nós, quando
estamos a atender uma chamada. Há ali por um segundo ou por 2, nós estamos-nos a distrair da condução. E ao distrairmos, estamos a aproximar da linha do risco para um acidente. Aumentamos esse risco. Outro exemplo, quem é que, por estar atrasado e quer chegar a horas ao trabalho, não aumenta o limite de velocidade e excede os limites de velocidade na estrada? São tudo comportamentos que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Ou seja, nós temos comportamentos de risco que sabemos não ser seguros, mas que ainda assim nós acabamos por praticar. Fazemo-lo porque acreditamos que temos controle sobre a nossa situação. E será que temos? Será que é mesmo assim? Nós acreditamos que a nossa experiência ou a nossa capacidade nos permite gerir esse risco. No entanto, ao fazê-lo, estamos a aproximar-nos da linha que separa a segurança do acidente. Outro fator humano frequentemente subestimado é o nosso estado emocional. Já algumas vezes foram trabalhar após uma noite mal dormida ou após uma discussão familiar e pensaram que isso iria afetar o vosso desempenho? Sentiram alguma diferença na vossa concentração? Isto são tudo temas que são continuamente estudados pelo impacto que têm nas nossas capacidades. Não há dúvida nenhuma, nós quando estamos mais cansados, nós quando não dormimos bem ou quando estamos afetados psicologicamente, nós não conseguimos produzir, nós não conseguimos cumprir, nós não conseguimos executar os nossos procedimentos corretamente. E às vezes nós temos a percepção disso e outras vezes não temos assim tanto. Eu vou-vos dar um exemplo de um fator que é importante na aviação, na nossa profissão. Existem leis, e nós temos uma série de leis para cumprir, e umas delas limitam e estimulam quais são os tempos máximos de trabalho, mas também os limites e os tempos mínimos de descanso. Para vocês terem uma ideia, descansar é muito importante. Não é só a minha segurança que está em causa, porque eu todos os dias gosto de chegar ao final da casa e dormir a casa, ao final de um dia de trabalho e dormir a casa com a minha família. Não é só a minha segurança, é a minha segurança, é da minha equipa que está comigo e dos 150 ou 200 passageiros que eu levo lá atrás. Então, todos os dias, quando eu vou trabalhar, eu tenho que fazer o login no meu portal. Vocês picam o ponto e, assim, então, ao serviço, nós entramos no nosso portal e fazemos um login. E depois de eu me identificar e fazer esse login, a primeira janela que aparece no meu computador é uma janela que me pergunta se eu descansei o suficiente, se eu estou em condições psicológicas, se eu estou em condições físicas para executar em segurança o meu trabalho. E só depois de eu clicar e dizer que sim, é que eu dou a confirmação à empresa que sim, eu descansei o suficiente, eu estou em condições, eu sinto-me bem para executar o meu trabalho. Porquê? Porque a segurança somos nós. E é de todos nós. E eu tenho que garantir que aquilo que eu vou fazer, eu estou consciente e vou fazê-lo em segurança. Outro fator é o local que nos rodeia e que também influencia no nosso desempenho. Executar uma tarefa num ambiente que nós bem conhecemos não é o mesmo que realizá-lo num ambiente completamente desconhecido. E vocês deparam-se muitas vezes com essas situações. As vossas equipas de trabalho, às vezes vão para ambientes que já conhecem e aquilo acaba por ser uma rotina e outras vezes é para uma situação completamente nova e que não estavam à espera. Por exemplo, trabalhar em condições meteorológicas adversas não é o mesmo que trabalhar num ambiente estável e previsível. Todos estes fatores influenciam o nosso desempenho, ou seja, os estados emocionais, cansaço físico, pressão temporal, excesso de confiança ou condições ambientais são elementos que podem afetar a nossa percepção de risco e a qualidade das nossas decisões. E nunca se esqueçam, são as nossas decisões que vão ter impacto no resultado no final do nosso dia de trabalho. Ter consciência destes fatores é fundamental. Essa consciência torna-nos mais atentos, mais prudentes e mais capazes de reconhecer quando nos estamos a aproximar de uma zona de risco. E é nesse contexto a gestão do risco assume um papel central. Gerir o risco não é eliminá-lo. Não é eliminá-lo completamente. Isso é praticamente impossível. Significa, antes de mais, reconhecer que o risco existe e que deve sempre ser gerido de uma forma consciente e sistemática. Por exemplo, eu vou-vos dar aqui o exemplo da nossa operação. Todos os dias, quando nós vamos voar, no meu caso eu sou operacional, estou a voar um avião, nós operamos em aeroportos
diversos, e a maior parte deles, além de eu estar a operar uma máquina tecnologicamente avançada, os nossos aeroportos também são tecnologicamente avançados. E nós estamos preparados para voar, ir de um sítio ao outro. Não sei se vocês têm noção, mas isto é como o GPS, não é? O meu avião comunica com satélites, eles vão-me mandando informação e eu consigo, através da informação e do sítio onde eu estou, ir navegando de um ponto em ponto e depois chegar a um aeroporto e executar a aproximação, que também é baseada em ajudas e em informações satélites. E isso é tudo muito fácil quando tudo corre bem. Mas, por exemplo, agora, hoje em dia, e também às vezes acontece noutros ambientes, mas hoje, com a guerra da Ucrânia, que gostamos aqui na Europa, afeta muitos países que estão ali na fronteira com a Ucrânia. A República Checa, a Polónia, e esses países, e nós voamos para lá, esses países acabam por ser influenciados por interferências de sinais de GPS e que acabam por perder a informação. E nós temos de estar preparados para isso. Nós antes preparamos essa situação e nós estudamos e treinamos como é que isso se faz, mas depois quando ela acontece na realidade, depois nós temos que gerir o que é que está a acontecer exatamente e se é como nós a preparamos e como a estudamos, ou então adaptar a nossa preparação de forma a nós mitigarmos o erro e mitigarmos o risco. Por exemplo, aqui na Europa é fácil porque nós operamos em aeroportos também desenvolvidos, mas eu vou dar-vos um exemplo de quando nós operamos num aeroporto em que não tem esse desenvolvimento tecnológico, como por exemplo São Tomé. São Tomé é uma ilha, só por si, ilha, é logo uma operação mais arriscada. Porquê? Por causa dos ventos, porque a ilha, por causa dos montes, é um risco, nós identificamos isso como um risco. Depois, é uma ilha com uma pista pequena. Um segundo risco. Nós também identificamos esse segundo risco. Depois nós operamos em São Tomé à noite. E imaginem, nós quando operamos aqui em Lisboa, ou numa cidade da Europa, existe muita iluminação. E então nós estamos a ver, e se tivermos duas condições meteorológicas, estamos a ver a cidade, estamos a ver a pista. É muito mais fácil operarmos assim. Mas em São Tomé não é isso que acontece. São Tomé é uma ilha pobre, não está bem iluminada. A povoação não tem iluminação que dê aquele clarão da noite. E o próprio aeroporto também. É um vazio, é um escuro, não tem holofotes. Então quando nós operamos e descemos para uma aproximação para uma ilha como São Tomé, nós estamos a voar e a ir para o escuro, a ir para um buraco, por assim dizer, em que nós temos que saber, antes de chegar lá e anteciparmos e estudarmos o que é que vai acontecer, o que é que nós vamos fazer. E nós preparamos-nos para esse tipo de aproximação. Brifamos, nós somos dois no cockpit, são sempre dois pilotos, é uma tripulação mínima. Porquê? Para uma pessoa fazer e a outra confirmar, e depois fazemos um duplo cross-check e ver que realmente ambos confirmamos e vimos tudo bem. E nós estamos sempre a checar e a cross-checar, antes de fazer isto no planeamento, antes de avançarmos para a situação. E estamos sempre a fazer esse trabalho, e nós vamos, sabemos que não temos ali a ajuda da tecnologia e que vamos ter que voar como se voava há 20, 30 anos atrás, baseado em rádios ajudas. Ou seja, nós sabemos que naquele aeroporto está uma emissão, uma estação rádio, que me vai enviar um sinal. Eu tenho equipamento no meu avião que vai ler esse sinal e vai apontar uma agulha, e eu agora tenho que seguir essa agulha. E quando eu seguir essa agulha, ela, quando passar à vertical da estação, que eu sei que é o aeroporto, a agulha vai-me dizer, ok, estás à vertical, eu a seguir vou continuar, afasto-me, vou descendo, tudo isto brifado, vou descendo, depois, a partir de uma certa altura, ao fim de 2 minutos, eu tenho que voltar pela direita mais uns 30 segundos e depois vou fazer como se fosse uma volta de 180 graus, que aqui é 210, porque são os 180 mais os 30, para, quando me voltar, ter a pista à minha frente. E, entretanto, estou a fazer os patamares e estou a descer. Mas nós, às vezes, temos que lidar com imprevistos. E apesar de ter brifado isto tudo, pode acontecer, ali em algum momento, afinal eu não voltei para o sítio certo, eu tenho ali uma nuvem com mau tempo. E estes imprevistos nós temos que saber lidar com eles, temos que os gerir na altura. E a verdade é que, se acontecer, imaginemos que está ali uma nuvem e eu agora já não consigo voltar naquele sítio e quando voltei já não vi a pista. Eu tenho que abandonar a aproximação, eu tenho que para tudo, não consigo parar o avião, não consigo parar os meus equipamentos, mas eu vou acabar por, ok, não vou continuar esta aproximação, vamos embora. Vamos subir e vamos para uma altitude de segurança. Ou seja, estava tudo bem? Não, não estava. Tudo bem? Não, não estava. Então nós paramos, abandonámos e vamos começar tudo de novo. A gestão do risco começa com a identificação das ameaças. Uma vez identificadas as ameaças, torna-se possível reconhecer as nossas vulnerabilidades. E quando conhecemos as nossas vulnerabilidades, podemos desenvolver estratégias que nos permitam reduzir a probabilidade do erro ou limitar a consequência de uma eventual falha.
Muitas vezes os incidentes e acidentes não resultam de uma única falha isolada. Resultam antes de uma sequência de pequenos erros, decisões inadequadas ou omissões que se vão acumulando até ultrapassarem as barreiras de segurança existentes. Todos vocês já ouviram falar no queijo suíço. Cada barreira daquela são barreiras que são ou que foram pensadas e postas pela instituição que nós trabalhamos, ou pelas leis, ou pela minha empresa, ou mesmo por nós, por mim como comandante, ou pelo meu copiloto. Tudo isso é importante. Porquê? Porque cada barreira dessas é para nos mitigar e sairmos da zona do erro. E se tivermos o azar de, na primeira, ela não foi barreira e nós passarmos pelo o furo do queijo, e continuarmos na segunda e vai outra vez, nós temos que sair dali. Por isso, o queijo suíço na prática, nós temos que desalinhar dos buracos do queijo, que é para não chegarmos ao acidente. Por essa razão, a segurança moderna assenta no princípio de criar múltiplas camadas de proteção. Por exemplo, procedimentos padronizados, checklists, monitorização cruzada, trabalho em equipa e comunicação eficaz são exemplos dessas barreiras que ajudam a prevenir o erro ou detectá-lo antes que evolua para um problema mais grave. Isto é o nosso ambiente de trabalho. Eu vou-vos dar um exemplo, tenho ali a minha mão para vocês verem o tamanho de um checklist. E um checklist nosso, eu vou fazer aqui um zoom de aborda várias fases. Ou seja, nós temos procedimentos e que fazemos de cor. Depois eu tenho o meu copiloto. Atenção, que nem é sempre só o comandante que voa, nós gerimos tarefas. Normalmente um voa tem um ida e volta, num leva um, no outro leva o outro, porque os dois estamos tecnicamente capacitados para fazer a execução do voo em si. Então há um que está a voar e há o outro que está a verificar. E mesmo depois dele verificar, antes de nós seguirmos para o próximo procedimento e sabendo que existem alguns procedimentos que, se nós falharmos, vão ter impacto no seguinte, então nós verificamos. Aqui os nossos checklists estão em inglês, porque na aviação a linguagem universal é o inglês, os nossos manuais são em inglês, nós falamos em inglês, os nossos checklists também são em inglês. E se vocês repararem, temos ali before start dos motores. Antes de arrancar os motores, eu vou garantir que fiz todos os procedimentos. Depois do arranque dos motores, vou outra vez garantir que fez todos os procedimentos. Depois, antes do take-off, vou novamente garantir. E isto já é a terceira ou a quarta fase de verificação e de cross-check. Os checklists são muito importantes. Nós não podemos olhar para os checklists como uma imposição laboral ou burocrática, mas sim como uma ferramenta real que nos vai ajudar a identificar possíveis falhas nos procedimentos, identificando-os e podemos corrigir de imediato. Ou seja, na aviação, por exemplo, o trabalho em equipa é um elemento essencial de segurança. Normalmente uma pessoa executa a tarefa e a outra monitoriza e verifica. Este princípio de verificação cruzada permite identificar desvios ou falhas que poderiam passar despercebidos a uma única pessoa. Ao seguirmos esses checklists, garantimos que todos os procedimentos são executados de forma sistemática e consistente. E com o tempo e com a experiência, nós temos a tendência para, já sei, já fiz aquilo tantas vezes. Muitos destes procedimentos tornam-se rotinas e é precisamente por isso que a disciplina na utilização dos checklists é tão importante. Elas obrigam-nos a confirmar conscientemente que cada passo foi corretamente executado. Outra dimensão essencial da segurança é a comunicação dentro da equipa. É uma comunicação clara, objetiva e respeitosa, permite evitar mal-entendidos, reduzir erros de interpretação e melhorar a qualidade das decisões. Quando é necessário corrigir um procedimento ou chamar a atenção para um possível erro, isso deve ser feito de uma forma construtiva e nunca, ou seja, construtiva, focando sempre na tarefa e não na pessoa. Porque o objetivo não é apontar culpados, mas sim garantir que a missão é cumprida sempre em segurança. E é neste contexto também devemos refletir sobre o impacto da experiência. A experiência é naturalmente um valor importante. No entanto, a experiência pode conduzir a dois tipos de comportamentos. Por exemplo, no avião, no cockpit, nós somos sempre dois. Um tem sempre mais experiência que o outro. Normalmente senta-se à esquerda, que é o comandante, e o oficial piloto senta-se à direita. E eu agora, eu vou querer que o meu copiloto esteja ali para me ajudar, porque eu posso executar um erro, todos nós erramos, e eu quero que ele veja esse erro, identifique-o e me chame a atenção. Não a mim
pela atitude em si, mas pelo erro, porque nós vamos querer sair dele, vamos querer sair da barreira do queijo. E por isso eu não posso ter eu vou ter que trabalhar e ter a certeza que aquele que está sentado ao meu lado é um companheiro que me vai ajudar. Ou seja, se por um lado a humildade incentiva a partilha de conhecimento dentro da equipa, por outro lado, o excesso de confiança ou atitudes mais rígidas dificultam a participação dos outros. E eu não quero isso, eu quero que ele esteja comigo. Porque os dois em equipa é que vamos trabalhar para que o nosso voo esteja sempre em segurança e garantimos a segurança do nosso voo. É importante reconhecer que a experiência não significa estar sempre do lado certo. A segurança beneficia quando todos os elementos da equipa se sentem à vontade para comunicar, questionar ou contribuir com diferentes perspectivas. Só porque eu tenho mais experiência não quer dizer que eu faça tudo bem e que eu saiba tudo. O respeito mútuo e a confiança são fatores essenciais para criar um ambiente onde a segurança seja uma responsabilidade partilhada por todos. E, no fundo, a segurança resulta da interação entre pessoas, procedimentos e tecnologia. Mas entre todos estes elementos, o fator humano, nós, continuamos a ser o mais determinante. Porque no final são sempre as pessoas que avaliam a situação, são sempre as pessoas que interpretam a informação disponível e vão ser sempre as pessoas que tomam as decisões. E é precisamente aqui que chegamos ao ponto central desta reflexão. Em ambientes complexos e dinâmicos, como aqueles em que muitas organizações operam, a qualidade das decisões tomadas em cada momento pode fazer a diferença entre a operação segura e um incidente. Cada pequena decisão, muitas vezes tomada em poucos segundos, contribui para aproximar ou nos afastar do sistema da zona de segurança. Tomar boas decisões exige conhecimento técnico. Mas existe também a consciência dos fatores humanos, a capacidade de reconhecer as nossas limitações e a humildade para aceitar que ninguém está imune ao erro. Todos nós podemos errar. E é por essa razão que a verdadeira gestão do risco não se limita a criar regras ou procedimentos. Passa também por desenvolver uma cultura de segurança onde as pessoas estejam conscientes dos riscos, assumam responsabilidades pelas suas ações e trabalhem em conjunto para prevenir falhas. Porque, no final, a segurança não depende apenas da tecnologia ou dos sistemas. Ela depende, sobretudo, das pessoas e das suas atitudes e das suas decisões que nós tomamos todos os dias. Eu vou pegar também aqui um bocadinho naquilo que se falou da cultura do reporte. Nós, na aviação em geral, é implementada a cultura do reporte. Porquê? Porque a cultura do reporte faz com que a gente partilhe experiências, sejam elas com erros cometidos ou algo que não estávamos à espera e aconteceu, mesmo que não seja um erro, mesmo que não seja uma falha ou que vá conduzir a uma possível falha. Nós, ao partilharmos essa experiência, estamos a dar oportunidade para todos na empresa conhecerem. E quando aquilo acontecer com eles já ouviram falar sobre isso e vamos mitigar a aproximação ao erro, à falha, ao incidente. E a cultura de reporte tem que ser sem sanções, sem culpar, sem haver uma sanção para quem reportou, mesmo que esteja a cometer um erro e que teve uma consequência. Não pode ser assim. A cultura de reporte tem que ser incentivada a partilhar essa experiência para nós todos melhorarmos, para a empresa melhorar. No nosso caso, nós partilhamos todas as coisinhas que nós fazemos, mesmo que elas naquele dia corram mal, porque para o outro elemento que vai voar um dia, ou 2 meses depois, ou um ano depois, se acontecer o mesmo, ele já ouviu falar e vai ser mais fácil reagir com esse imprevisto. Muitas vezes, pequenas, mas sempre relevantes, a cultura são esses procedimentos que vai residir a verdadeira diferença entre o risco e a segurança. E temos que nos lembrar que são sempre nas nossas decisões que isso acontece. Eu convidava-vos a fazer uma pequena reflexão. No final do vosso dia de trabalho, quando vocês vão para casa, o que é que vocês acham que garantiu a vossa segurança do vosso dia de trabalho? A tecnologia dos sistemas que vocês operaram ou as pequenas decisões que cada um tomou em cada minuto? Muito obrigada pela vossa atenção. Espero que tenham gostado. Creio que... Venho aqui ajudar para ver se efetivamente há alguém aqui na plateia que tenha uma questão para colocar, aproveitando aqui a hipótese de nós termos esta experiência aqui relatada. Alguma questão, alguma pergunta ali atrás? Há ali um senhor, por favor. Preciso ter água. Eu vou pedir, podem-me trazer um bocadinho de água, por favor, aqui. Nós, enquanto isso, obrigada.
Obrigado. Olá, pode-se identificar, por favor, e colocar a questão? O meu nome é Renato Anjo e gostaria de lhe colocar uma questão, agradecendo desde já a sua partilha. A Fernanda Bonifácio teve a oportunidade de partilhar connosco aqui alguns indicadores de segurança que são bastante importantes para a redes. Obrigada. No seu caso, eu admito que fatalidades não sejam sequer admissíveis, e esperamos bem que não. No meu caso, não, que eu ainda estou aqui. Exatamente. Sim, mas podia estar e ter ocorrido uma fatalidade. Bom, de qualquer das formas, gostaria de lhe perguntar, no seu caso, com que indicadores é que avalia a segurança das suas operações? Obrigado. Com que indicadores é que eu avalio a segurança das minhas operações? Primeiro, eu não sou experta em segurança, não é? Eu tenho uma profissão de risco, é verdade, executo todos os dias um trabalho que é perigoso e ao mesmo tempo aliciante, mas que nós, qualquer erro nosso, podemos nos aproximar de uma linha de risco que pode dar a um incidente ou a um acidente com fatalidades. Isso é uma realidade. Mas nós treinamos muito e nós fazemos simuladores constantemente. Nós somos avaliados, para vocês terem uma noção, para poderem voar em segurança, nós somos avaliados de 6 em 6 meses. Nós, de 6 em 6 meses, fazemos simuladores, cerca de 8 horas de simulador, a treinar eventuais falhas de sistemas ou de comportamentais ou tudo o que possa ser simulado de forma a nós minimizarmos o risco de surpresa. Ou seja, nós quando treinamos procedimentos, quando o equipamento falha e não está ali na sua máxima capacidade, nós sabermos reagir. Não é possível nós termos esse conhecimento a 100% e aprofundado, mas fazemos esses treinos e mitigamos assim o cometer um erro. Eu não sei se respondi exatamente à sua questão, mas para nós, para termos a certeza que chegamos a casa todos os dias em segurança e os meus passageiros voarem comigo e no voo seguinte, quando ouvirem o nome Comandante Ana Sousa, posso voar com esta comandante? Não quero que nenhum comandante diga Comandante Ana Sousa, não, vamos já embora, quer sair do avião, não é isso que nós queremos. Mas lembrem-se, qualquer um de nós que está ali à frente, nós queremos descolar, levar-vos para o vosso destino, aterrar e depois voltar o voo de regresso e chegar a casa em segurança. Muito obrigada, Ana Sousa. Um aplauso, por favor. Obrigada, eu. Muito obrigada, Ana. Foi um gosto. Eu recordo aqui o desafio que a Ana deixou ao final do dia, se pensarmos então se terá sido a tecnologia ou a ação, e no fundo não é muito diferente da campanha que hoje lançamos para tudo, se está tudo bem para verificar. Ora, é a altura agora para premiar e reconhecer aqueles que vão mais além no cumprimento das regras de segurança, procurando então as melhorias constantes nesta área. Vamos começar pelos prémios de segurança nas categorias Inovação e Melhores Práticas. Os colaboradores da Redes e dos parceiros foram desafiados a concorrer a estes prémios, apresentando soluções ou práticas que tivessem desenvolvido em 2025 e que contribuíram de forma positiva para a segurança. Foram recebidas 24 candidaturas no total das duas categorias, tendo sido avaliadas pelos colaboradores da Redes através de votação e também através de um júri que é constituído pelo Carlos Neto, Ália Oliveira, Paulo Líbano Monteiro, Pedro Moreira e Ramsés Garrote. Em cada categoria foi premiada uma equipa da Redes e uma equipa de um parceiro. Para a seleção dos vencedores, teve-se em conta o impacto da iniciativa na organização, a facilidade de implementar essa mesma iniciativa e também a criatividade. Através deste QR Code, podem também consultar todos os projetos, para, se estiverem curiosos, naturalmente, todos os projetos que foram então candidatos. E vamos começar pelo Prémio de Segurança e Inovação, que começamos por falar então dos parceiros finalistas nesta categoria Inovação. E os parceiros finalistas são a TBT, com o projeto Dispositivo de Segurança, o uso correto do arnês nos carros cesto, que consiste basicamente então num sistema de sensores e dispositivos de monitorização que verifica se o operador está a utilizar de forma correta o arnês de segurança, mas também permite o funcionamento do cesto quando o mesmo está a ser utilizado. R3E, com o projeto IVA, Ir e Voltar Acompanhado, promover então a cultura de segurança realizando 2 vídeos, um emocional e outro com entrevistas a trabalhadores que tenham tido acidentes, para já essa mesma consciência emocional e sentido real de responsabilidade. E o terceiro finalista, Canas, com o projeto Plataformas para Trabalhos em Escada, que consiste no desenvolvimento de uma plataforma movível em alumínio, antiderrapante
e adaptável a qualquer degrau da escada, que permite então melhorar a ergonomia dos trabalhos, aliás, em altura com recurso à escada. Ora, apresentados que estão os 3 finalistas nesta categoria, a altura agora para chamar ao palco Nuno Cardoso para anunciar o vencedor. Um aplauso, por favor. Boa tarde a todos. Ora, nesta categoria, Inovação, o projeto vencedor é a Plataforma para Trabalhos em Escada, implementado pela Canas. E chamamos então ao palco, por favor, o Walter Canas. Já está ali. Chamamos ao palco Walter Canas, André Ramalhão, João Cipriano, Eduardo Cardoso, Ana Neves, do Parceiro Canas. Podem vir todos. Peço-vos aqui uma fotografia também, os vencedores, por favor. Nuno, muito obrigada. E pedia ao André Ramalhão que ficasse connosco. André Ramalhão? Sim. Consegue-me dizer em 30 segundos as grandes mais-valias deste projeto? 30 segundos. É um bocado complicado em 30 segundos. Mas vamos lá. Antes de mais, quero agradecer a oportunidade. E foi uma ideia que nos surgiu por causa do nosso trabalho, por causa Ou seja, de uma necessidade diária surgiu esta ideia. Por causa do mal-estar que a gente tem em cima da escada e do nosso trabalho, para prolongar o nosso bem-estar. Muito bem, ou seja, da vossa realidade, aquilo que depois naturalmente se torna, enfim, uma melhoria no vosso trabalho diário. Sim, muito bem. Torna bem no nosso trabalho. Está a ver como conseguiu em 30 segundos? Obrigada, parabéns, obrigada. Ora, vamos continuar na categoria Inovação, mas desta vez com a atribuição do prémio à equipa E-Redes. E os finalistas da E-Redes, da categoria Inovação, são a Manutenção Algarve Barlavento da Direção, com o projeto, aliás, Sinalização Luminosa, que consiste nessa mesma sinalização dos trabalhos da via pública, com pirilampos no topo dos cones, juntamente com a fita de delimitação, isto para melhorar a visibilidade e a segurança, principalmente no período noturno ou em condições adversas. O segundo finalista é o Project Design, com o sistema Sentinela, que serve para assegurar a entrega de processos completos e execuíveis através da inteligência artificial, integrando também autorizações, licenciamentos e orçamentação, acompanhados de uma análise prévia de riscos. Isto tudo no conceito de croquis seguro, garantindo níveis de risco controlados antes ainda da mobilização de recursos. Terceiro finalista, Subestações e Infraestruturas Civis Norte e Engenharia Norte, com o projeto Vedações Isoladas em FV, assim é que permitiu a instalação da primeira vedação isolada em polímero reforçado, com fibras de vidro, isto para aumentar a resiliência do isolamento das vedações em subestações e também eliminar a tensão de contacto. Ora, para entregar o prémio, chamo ao palco, peço-vos o aplauso, por favor, para o Miguel Santos. Olá, obrigada. Tenho a honra de dizer quem é o vencedor. Boa tarde a todos. Então, cabe-me a mim divulgar aqui o vencedor da categoria de Inovação e para as equipas da E-Redes. O projeto vencedor é Sistema Sentinela, implementado pelo Project Design, Projetos PT Sul. Parabéns. Ora, à altura então, para chamar ao palco a Maria Luísa Serra, o Álvaro Reis Varela e a Ruth Camilo. Muitos parabéns. Uma fotografia, por favor. Aqui todos.
Miguel, muito obrigada. Álvaro, não fuja, não fuja. É o desafio dos 30 segundos. Okay. Consegue? Sim. Mais valias? Sim, sim. Vamos lá, tem poder de síntese, está todo confiante. Boa tarde a todos. No fundo é um sistema que combina a inteligência artificial com a experiência dos técnicos e que consegue automaticamente analisar todos os croquis, as recolhas de dados, a orçamentação e nós ficarmos só focados com aquilo que efetivamente interessa, que é aquilo que teve alguma anomalia de um erro humano, por exemplo. E sentiram logo imediatamente o impacto, os benefícios desse mesmo projeto? Evita retrabalho, evita devoluções, custos adicionais com as devoluções e efetivamente ficamos com o foco naquilo que é essencial. Muito bem, muito obrigada e parabéns. Parabéns. Vamos ao próximo prémio, desta vez de segurança, melhores práticas. Ora, os parceiros finalistas desta categoria são Braga Lux, com a iniciativa Competências Comportamentais nas Lideranças e Equipas no Terreno, um programa de capacitação para fortalecer competências comportamentais nas lideranças e, claro está, nas equipas do terreno. Outro dos projetos finalistas é o TBT, com o projeto Ferramenta para a Retirada de Bainhas Exteriores BTMT, a implementação de uma ferramenta para a retirada das bainhas, claro está, exteriores do CAP BTMT, sem utilização de lâmina, verificando-se uma melhoria imediata nas condições de segurança, com maior controle da operação e redução da exposição ao risco. Terceiro finalista, Painhas, Silva e Vinha, com a iniciativa Intercâmbio de Equipas, Visitas Conjuntas a Obras. Compreende a realização dessas visitas no terreno, para perceber e observar as dinâmicas, dissipar erros e também... Muito obrigada. Práticas com o reforço da cultura de segurança através de conversas também elas informais sobre segurança entre a equipa que identifica os comportamentos e também a equipa que é observada. Para entregar o prémio de melhores práticas, chamo por favor ao palco Ramsés Garrota, um aplauso. Olá, obrigada. Boa tarde, prazer estar cá. Nesta categoría, na categoría de mellores prácticas, o proxecto vencedor é... Isso, alguns suspense, não é? Tem que ser. TBT, ferramentas para a retirada de bainhas exteriores BTMT. Chamamos então ao palco, por favor, Cristófilo Jani, Sérgio Damas e Susana Pereira. Muitos parabéns. Ramsés, obrigada também. Sérgio, vamos lá. Desafio dos 30 segundos. Deixem-se estar aqui. Apoiem. Não, eles não. Tá, deixaram sozinho. Deixaram sozinho. 30 segundos. As mais-valias do projeto. Quero agradecer à Redes pela entrega deste prémio ao TBT. O foco deste equipamento visa minimizar a utilização da chamada faca de eletricista. O colaborador nunca está exposto à própria lâmina, conseguimos fazer um corte tanto na vertical como na horizontal, melhoramos a eficiência do trabalho. E agora já estão a pensar para o próximo ano? O que é que podem melhorar? Já temos. Já não, já. Eu logo pelo seu ar. Obrigada, parabéns. Diga. Quero dar uma palavra de apreço à engenheira Susana Pereira, que todos os dias desafia a melhorar a cultura da empresa, a cultura de segurança da empresa, e ao engenheiro Cristóvão, que tem vindo a transformar o paradigma da segurança na nossa empresa. Muito bem, muito obrigada. Trabalho de equipa. Ora, continuamos na mesma categoria, mas como dizíamos desta vez os finalistas da casa, é a Redes, e que são a MV-LV Norte, com a iniciativa Mobilização Global por uma Causa Comum, 0 acidentes, um plano único para integrar e alinhar a abordagem ao tema da segurança nas diferentes áreas, garantindo uma atuação consistente, mensurável e também focada na prevenção e na redução de acidentes com o envolvimento de 100% dos colaboradores. O próximo projeto chama-se QR Code Informação de Segurança nas Viaturas, na área da Safety e Direção da SSBC,
que consiste na colocação de autocolante nas viaturas com um QR Code para acesso rápido e simples, a documentação de ambiente e segurança, especialmente para as equipas que estão precisamente no terreno. E, por fim, terceiro finalista, Project Design, telecomando da rede, com a iniciativa Ready to Explore, que prevê a parametrização e ensaio de órgãos de telecomando nos armazéns centrais, ainda antes do fornecimento aos PSE, em vez de ser feito no terreno, depois da conclusão da obra, isto para reduzir o tempo de entrega à exploração de órgãos de telecomando. Chamo ao palco José Miguel Santos para entregar este prémio, por favor. Um aplauso. Olá, boa tarde a todos. Na categoria de melhores práticas, o projeto vencedor é... Mobilização global por uma causa comum, zero acidentes, implementado pela direção MC9. Ora, chamamos então aqui ao palco o Alexandre Sousa, David Esteves e Rui Varandas. Por favor. Parabéns, força, força. A fotografia, por favor, aqui todos. Muitos parabéns. José Miguel, obrigada. Rui Varandas, vamos aos 30 segundos. Não faça essa cara. Não, de tudo. Antes de mais, queria agradecer o prémio ao nosso plano de atividade e segurança da EMC Norte. Este plano é um plano que é composto por várias iniciativas, mas vou destacar 5 muito rapidamente, em 30 segundos. As conversas balneário, que são aquelas conversas que surgem antes das equipas arrancarem. As visitas a obras, os famosos voos que já foi aqui falado hoje. Formações on-job, ações RAM, chamam-se formações on-job internas. Também a questão de uma coisa muito específica que é o Expert Tip, que basicamente é relatos na primeira pessoa das experiências em quase acidente ou acidente, e auditorias em conjunto com a nossa área de segurança, com a CSBC. Portanto, isto, naturalmente, eu, Alexandre e o David, somos apenas os pivôs, de facto, quem entrega e quem faz crescer, digamos assim, e nascer estas iniciativas são as equipas, a EMCN, e, portanto, este prémio é, naturalmente, para todas as unidades organizativas da EMC Norte. Muito obrigado. Muito bem. Obrigada. Vamos continuar, há mais prémios para atribuir e desta vez vamos falar do prémio Evolução. E Evolução Parceiro, começando naturalmente por este prémio, chamo agora também ao palco aqui para me ajudar, por favor, Humberto Batista, um aplauso. E neste prémio, Humberto, vamos distinguir também o parceiro que teve então a melhor evolução em 2025 face a 2024, em termos de sinistralidade, considerando a redução de acidentes de trabalho e também de dias de baixa. Tenho a honra de anunciar. Então, nesta aqui, por favor. Nesta categoria, o vencedor é Consórcio Painhas Silvivinha. Eu chamo ao palco então a Ana Vala, coordenadora da Qualidade Ambiente e da Segurança de Painhas, parceiro líder do consórcio, por favor. Muitos parabéns. Uma fotografia, por favor. Muito obrigada a ambos. Obrigada. Vamos prosseguir com o Prémio de Desempenho de Parceiros. À altura para chamar ao palco, peço os aplausos para ajudar aqui também nesta entrega. Fernanda Bonifácio, por favor. Ora, este prémio pretende precisamente destacar o parceiro de cada empreitada, redes, subestações e faixas com o melhor desempenho em termos de segurança no ano de 2025.
Para selecionar os vencedores dos parceiros foram considerados critérios como ausência de acidentes, quase acidentes reportados, não conformidades por vistoria e observações preventivas de segurança e vistorias realizadas por horas trabalhadas. E dito isto, o primeiro prémio de desempenho no âmbito da empreitada de faixas vai para Flopanor. Corta pausa, Flopanor. Chamemos para receber o prémio Jorge Albuquerque, administrador da Flopanor. Muitos parabéns. O prémio de desempenho no âmbito da empreitada de redes vai para taranana, Braga Lux. Chamamos ao palco o Germano Duarte, diretor da Braga Lux, por favor. Parabéns. Podem chegar ali um bocadinho de fotografia para registar. Obrigada. Vamos ao último. O último destes. Sim. O prémio de desempenho no âmbito da empreitada de subestações vai para o consórcio Silvivinha Painhas. Chamamos para receber o prémio João Castro, administrador e gestor de contrato da Silvivinha, por favor. Parabéns. Um bocadinho mais para lá, por favor. Muito obrigada aos dois. Fernanda, obrigada pela ajuda. Vamos continuar e desta vez para entregar o prémio de desempenho, mas à equipa da Redes, e convido para se juntar aqui a minha palco, por favor, a Ale Oliveira. Um aplauso. Ora, é exatamente o mesmo conceito. Vamos premiar a equipa da Redes com o melhor desempenho em termos de segurança neste ano que passou, 2025. Para selecionar o vencedor foram considerados como critério a ausência de acidentes de trabalho, quase acidentes reportados, grau de realização de observações preventivas de segurança e não conformidades por vistoria. Vamos lá a isso. Bem, então, o prémio de desempenho nesta categoria vai para a área de manutenção de Águeda da direção EMC Norte. Parabéns. Chamamos ao palco para receber o prémio o Hugo Manuel Costa, gestor operacional desta área. Muitos parabéns. Muitos parabéns a os dois. E falta-nos um prémio desta tarde, o prémio líder, e por isso vamos mesmo terminar esta tarde, mas ainda temos este prémio, porque pretende destacar o líder operacional que realizou o maior número de observações preventivas de segurança, isto perante o objetivo, claro está, e que não teve acidentes de trabalho na sua área em 2025. Para anunciar o vencedor do prémio líder em redes deste ano, chamo ao palco José Ferreira Carreto, por favor. Um aplauso. Obrigada. Realmente um prémio importante, cujo vencedor é o André Agostinho, da área de manutenção de Lisboa 1, da direção... Está ali. Muitos parabéns. Muitos parabéns a todos. Obrigada, obrigada.
Estamos mesmo quase a chegar ao fim deste evento, mas é a altura ainda para chamar ao palco, por favor, peço-nos um aplauso para a Áudia Oliveira, membro do Conselho de Administração da E-Redes. Um aplauso, por favor. Consegue ouvir? Agora sim. Boa tarde a todos. Prometo não tomar muito do vosso tempo. Apesar de tudo, já é uma sessão longa, apesar de muito conteúdo por aqui passou e seguramente nos vai fazer refletir ao longo dos próximos dias. O que é que eu gostava de partilhar convosco, e se calhar são mais reflexões pessoais, obviamente tendo em conta aquilo que eu vi aqui. A atividade de redes não é uma atividade do passado, é uma atividade do presente, mas principalmente uma atividade de futuro. E enchemos esta sala aqui hoje e seguramente vamos encher muitas mais ao longo de muitos anos e provavelmente estas salas até têm que aumentar porque a quantidade de pessoas que estamos a atrair para esta atividade e que vão ser necessárias para esta atividade não vai parar de crescer nos próximos anos e são muitos os fatores que explicam isso. E é óbvio que, tal como em muitas outras atividades, temos muita inovação a acontecer nesta área, temos muita inteligência artificial, mas esta continua a ser uma atividade, sobretudo, baseada em pessoas. E quando falamos de pessoas, temos de falar em reter essas pessoas, atrair essas pessoas e, acima de tudo, zelar pela segurança dessas pessoas. E foi isso que nos trouxe aqui hoje. Porque sabemos que segurança significa todos os dias estarmos atentos e todos os dias nos proteger uns aos outros. Eu, quando vi este vídeo do início, confesso que cada vez que o vejo me arrepio. Primeiro porque é muito recente, mas depois porque de facto mostra ali a importância das nossas pessoas para reconstruir a rede que tivemos, e foi aquilo que tivemos a fazer ao longo das últimas semanas. E, portanto, quando vejo ali pessoas em cima de apoios, sob circunstâncias absolutamente inimagináveis, e sabemos que isto foi um comboio de tempestades, não foi apenas uma, na verdade sinto uma responsabilidade enorme, porque podia ser um filho nosso em cima daqueles apoios, pode vir a ser um filho nosso em cima daqueles apoios no futuro, e, portanto, eu acho que quando nós pensamos nesta dimensão de que pode ser algum de nós, ou algum dos nossos ali em cima, falamos e da importância que a segurança está tendo. E, portanto, queria-vos deixar aqui esta reflexão. Depois agradecer. Eu acho que este também é um momento para agradecer todos aqueles que, por um lado, ali um guardião da nossa vida e, portanto, muito obrigada à Fernanda e à equipa. Naturalmente agradecer também à equipa corporativa e agradecer muito o esforço do Prachan, que durante alguns minutos falou aqui em português. O Prachan, como vocês sabem, não é nativo e, portanto, acho que uma pessoa vir aqui a palco e estar 10 minutos a falar em português é de facto de louvar e quero muito agradecer. A segurança corporativa tem um papel fundamental porque acho que também o facto de fazermos parte de um grupo grande como o Grupo EDP, isso também nos permite importar melhores práticas de outro tipo de atividades e, portanto, isso enriquece-nos e queria deixar esse agradecimento. Naturalmente, a toda a equipa que organizou este evento, a equipa da comunicação, por uma campanha que eu acho que ficou incrível, acho que realmente capta e espero que nos motive todos a perguntar permanentemente se está tudo bem ou não está tudo bem. Naturalmente, agradecer uma vez mais a todas as entidades externas que aqui tiveram presentes, às forças de segurança, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tomar e terminar por agradecer a todos os colaboradores da E-Redes, que são incansáveis, e a todos os colaboradores dos nossos PSEs, aos quais temos muito que agradecer e que obviamente fazem parte desta equipe mais tendida. Por último, só deixar aqui 3 notas. Eu não levo aqui a segurança nem a redes há muito tempo, mas há 3 ideias que para mim estão permanentemente presentes. A primeira é que os acidentes não acontecem apenas a quem tem pouca experiência.
E, de facto, é algo que nós temos vindo a ver, é que muitas vezes é até o contrário. Acontecem a pessoas que já têm muita experiência e, portanto, acontecem muitas vezes por excesso de confiança. A outra ideia é que as probabilidades baixas também acontecem. Portanto, não pensar, quando eu parto para um trabalho, só porque existe 1% de probabilidade de acontecer alguma coisa, isso não vai acontecer. Acontece, e tenho a certeza que muitos de vocês têm episódios na vossa vida ou na vida de pessoas próximas em que uma coisa tinha uma probabilidade muito baixa de acontecer, mas aconteceu. Portanto, pensem sempre nisso, porque as probabilidades baixas, de facto, acontecem. E, por último, dizer também que a segurança tem de ser permanente e é um trabalho de equipa. E acho que isso ficou aqui muito patente no encontro de hoje. Certifiquem-se, por favor, que está tudo bem, sempre, e um bom regresso a casa. Muito obrigada a todos e, se não for antes, até para o ano. Muito obrigada. Ora, muito obrigada, Áurea Oliveira, e resta-me, de facto, despedir-me, agradecer a vossa presença a todos aqui hoje, mas também às pessoas que nos assistiram via streaming. Para vocês que aqui estão, regressem, por favor, em segurança a casa. Lembrem-se de parar se não estiver tudo bem. O resto, uma boa tarde.